Quero desejar boas-vindas a todos, né, no nosso primeiro Portas Abertas do Comitê de Políticas Públicas, né, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Dickel, eu sou psicóloga e estou na coordenação do Núcleo de São Leopoldo, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né, e esse comitê, que então hoje está aqui no primeiro Portas Abertas, ele surge a partir de uma demanda, né, do núcleo, né, de São Leopoldo, a partir de uma participação nossa, assim, ativa de muito tempo, né, frente ao controle social, que vem pelo Conselho Municipal de Saúde, né. Então, a gente está hoje aqui muito feliz, né, por estar realizando o primeiro Portas Abertas desse Comitê de Políticas Públicas, que tem como coordenação, né, a nossa colega, a Lia Dauber, a co-coordenação da Ângela Miller, nossa sócia também, né. Então, para iniciarmos a atividade dessa noite, eu gostaria de apresentar a Lia, a coordenadora desse comitê. A Lia, vou te apresentar aqui. A Lia é psicóloga pela Unicinos, mestre em Psicologia da Saúde e Comportamento Social pela UCDB, no Mato Grosso do Sul, especialista em Psicologia Clínica e Informação em Psicoterapia Psicanalítica, com ênfase no pensamento de Winnicott, pelo espaço Winnicott de Brasília. Psicóloga da Rede de Atenção Psicossocial de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2017, sendo 2 anos na função de coordenação do CAPS 2 adulto. Conselheira no Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo desde 2019, onde coordena hoje a Comissão de Saúde Mental. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Lia, para que a gente possa iniciar o nosso primeiro Portas Abertas do Comitê de Políticas Públicas. É contigo, Lia. Obrigada, Raquel. Boa noite. É com muita satisfação que recebemos todos e todas aqui nesse encontro. Como a Raquel disse, é um comitê ainda não é iniciante, né? E é o nosso primeiro Portas Abertas, não é? Por que Portas Abertas? Né? O comitê é uma atividade exclusiva aos sócios, não é? E Portas Abertas porque ele abre, então, não é, a outros profissionais, não sócios e a comunidade, para partilhar, então, o que nós estamos estudando. É uma oportunidade de conhecermos, né? Conhecermos e também contribuir, não é? Ouvir, né, contribuições de outras pessoas que podem conhecer do tema. Como a Raquel já introduziu um pouco, né, o nosso comitê surge da nossa necessidade de entender melhor sobre as políticas públicas e controle social a partir da nossa tarefa, nossa missão como conselheiros municipais de saúde. O Núcleo de São Leopoldo, da Sociedade de Psicologia, está com a participação no Conselho Municipal de Saúde desde 2005, sendo atualmente representado por 3 conselheiros suplentes, das quais Raquel integra a mesa diretora, e algumas de nós faz coordenação de comissão. A gente primeiro iniciou com uma comissão dentro da sociedade, dentro do núcleo da Sociedade de Psicologia, para discutirmos e entendermos melhor quais são os nossos papéis, as nossas ações dentro do conselho, e assim se forma o Comitê de Políticas Públicas, né, para que a gente possa aprofundar esse conhecimento. Vou apresentar, então, os membros do comitê, iniciando pela Ângela, que é co-coordenadora. A Ângela é nossa sócia, colaboradora e arquiteta e urbanista pela Unicinos, pós-graduada em cidades, por gestão estratégica do território urbano
Tenho experiência de 15 anos na área de gestão e planejamento do território urbano, atuando na coordenação técnica e articulação de equipes multidisciplinares na implantação de projetos de habitação de interesse social, regularização fundiária e meio ambiente. Ela integra o Comitê de Políticas Públicas e Rede de Conversas Lúdicas, que também a Sociedade, o Núcleo de Psicologia, o Núcleo de São Leopoldo, né, da Sociedade de Psicologia faz parte. A Raquel Dickel também é nossa coordenadora, não é? Também é membro do comitê. Né? A Raquel é psicóloga clínica, é pedagoga, especialista em estimulação precoce pelo Centro Lídia Coriá e em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo IPSE, Novo Hamburgo. Então, coordena o núcleo na segunda gestão, né? E também coordena a Comissão de Educação Permanente do Conselho Municipal de Saúde. A Denise Sus é outra dos nossos membros do comitê, é psicóloga clínica, formada pela Unicinos, especialista em processos grupais pela SBDG, integrante da Sociedade de Psicologia, Núcleo São Leopoldo e conselheira também do Conselho Municipal. A Diana Mohamed, psicóloga, especialista em psicologia clínica e psicologia da saúde, atualmente integra o Laboratório de Psicanálise da Associação Clínica Freudiana, exerce atividade clínica e trabalha como psicóloga na educação em São Leopoldo, no NISE, Núcleo Interdisciplinar de Saúde na Escola. E a Luana Geraldo, que é acadêmica de psicologia, na PUC, da PUC. O comitê tem a proposta de aprofundar e debater as políticas públicas e controle social em um contexto mais abrangente, buscando a melhor forma de contribuir como psicólogos e como trabalhadores da saúde no que se refere à participação nas políticas públicas. É um espaço para pensar, estudar o tema, debater e escrever. Viu-se a necessidade, durante a nossa atuação e discussão na comissão, de desmistificar o tema políticas públicas, desvinculando-o de ideologias partidárias e, com isso, o evento Portas Abertas abre a discussão para além dos associados, considerando que é uma área de estudo, trabalho ainda pouco aprofundada entre nós, os profissionais de psicologia. Encerrando o primeiro ciclo de estudo, onde debatemos sobre a origem das políticas públicas, os conceitos, tipologia, sua formulação, implementação e avaliação, o evento Portas Abertas traz um convidado, o Dr. Fernando Lara, para compor a discussão e trazendo outros enfoques, então, para aprofundar o tema e suas implicações. Dr. Fernando é economista, doutor em economia pela URFJ, professor da Unicinos e pesquisador em economia no Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. Eu passo a palavra ao Fernando, então, para a gente poder ouvi-lo e começar a nossa discussão e o corpo do nosso trabalho de hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite, obrigado, Lia, obrigado a todos aí, todas do comitê pela oportunidade, né? Fico feliz de poder dialogar com vocês, né? Uma área bastante não muito próxima da minha, então é muito interessante. Eu dizia isso ontem já, na conversa prévia que tivemos, né? É interessante poder fazer esse diálogo, né, com outras atividades, né, com pessoas de outras atividades profissionais, sempre é bastante enriquecedor. Há um tempo atrás a Ângela, né, me fez contato para ver a possibilidade de fazer essa conversa, né, e propôs então que a gente fizesse essa discussão sobre a questão de políticas públicas, né. Eu mencionei para ela que não é exatamente assim a minha área de especialização, né, questão das políticas públicas, mas imaginando que poderia dar uma contribuição, assim, na medida em que, inclusive, ela, né, propôs que fizesse a discussão em cima do texto, né, que a Lia referiu, um texto da professora Celina Souza, né. Então, o que a gente combinou era que então a gente poderia fazer uma conversa aí uns 20, 25 minutos, né, sobre algumas questões que eu possa adiantar sobre o conteúdo desse texto, aquilo que eu entendo ser mais interessante, né, dentro da proposta que foi colocada.
E aí depois a gente abre, né, para perguntas e colocações também da parte do pessoal que também já leu, né, não sei se todos, mas imagino que muitos já tenham lido também o texto, então, né, espero poder, então, dar essa contribuição. Eu não sei se dá para colocar os slides ali para orientar um pouco a discussão. Tá, então como vinha dizendo, né, eu acho que assim, é um texto bastante interessante, né, eu não conhecia, não tinha lido antes da Ângela me passar, mas achei bastante interessante, acho que é um texto bastante abrangente, né, ele busca lidar com vários autores, né, várias contribuições, aí, várias contribuições de vários autores, e por vezes ele acaba sendo um tanto esquemático, né, assim, ou seja, acaba resumindo bastante, então tem pontos assim talvez que isso prejudique assim algum aprofundamento, né? Mas eu acho que numa discussão geral assim a gente pode ter ele realmente assim como um bom ponto de partida, tá? Então, políticas públicas, conceitos, tipologias e sub-áreas, né? A professora Celina Souza, professora da Universidade Federal da Bahia, né? Pode passar. Então, em termos assim da estrutura, né, o que trata esse texto? Tem, na minha forma de ver, assim, tem 4 grandes blocos, né? Tem uma parte mais inicial de contextualização e de conceitos, né? Então, como surgiu essa área de políticas públicas, né? O que significa políticas públicas. Depois, um segundo bloco, aonde se trata, então, desse primeiro campo, né? Dentro das políticas públicas, a questão da formulação e o desenho das políticas públicas. Eu acho que é o ponto onde ela procura aprofundar mais, né? E aí ela faz isso a partir da exposição ali de alguns que ela chama de modelos, né? Modelos de análise de políticas públicas, são 9, né? Na verdade ela coloca 8, eu que destaquei um nono ali, que eu acho que é interessante destacar, até porque tem a ver um pouco com a própria motivação dessa conversa, né? Ela complementa essa discussão dos modelos com uma contribuição ali, uma discussão mais teórica, que talvez até não faça muito sentido a gente aprofundar, que é a questão dos modelos de escolha racional e dos condicionantes institucionais. Então, tudo isso dentro desse segundo bloco. Depois, no terceiro bloco, a questão da implementação das políticas públicas. E um quarto, a questão da avaliação de políticas públicas. Então, assim, uma coisa que o preliminar que eu queria colocar só assim, é importante ter em mente assim que esse texto é uma visão acadêmica, né? É uma síntese de elaborações acadêmicas sobre as políticas públicas, né? Então, para quem trabalha ou tem algum contato com as políticas públicas na prática, né? Às vezes isso pode parecer até um pouco distante, né? Assim, um pouco, mas justamente é um olhar de fora, né? Buscando tentar capturar, né? Esquematizar os elementos da formulação, da implementação e da avaliação de políticas públicas. Não necessariamente as coisas na prática ocorrem exatamente da forma como está descrito ali. Muitas vezes elas ocorrem justamente de formas muito diversas, né? Muito menos elaboradas, né? Muito menos sistematizadas do que aparece no texto. Então isso é bom a gente ter em mente assim nessa discussão, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Então assim, nesse primeiro bloco, né, ela discute um pouco assim a questão do surgimento, né, dessa área de políticas públicas enquanto uma área do conhecimento acadêmico, né, sobre políticas públicas, e destaca ali algumas contribuições importantes, né, centrais, alguns autores, Laswell, Simon, Lindblom e Whiston. Então vejam que são contribuições aí da década de 30, 50, 60, né? Então é uma área que relativamente bastante já há um certo tempo, né? E o que eu queria chamar a atenção é que, digamos, se a gente pegar o contexto histórico, são períodos, é um período relativamente longo, né? No qual essa questão do Estado, né? Ela se modifica bastante, né, ao longo desse longo período, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a visão sobre qual é o papel do Estado, né, na sociedade e na economia se modificou, né, bastante ao longo do tempo, nesse período, durante então esse período, enquanto se teve essa área, né, de análise de políticas públicas. Tá? Então isso é importante e vai se refletir um pouco ali nos modelos, né, e nas elaborações ali que aparecem mais adiante, tá? Em termos de conceito, uma coisa que a gente conversava ontem, né?
ela vai por vários caminhos, né, traz várias formas de conceituar. Eu destaquei aqui aquela que eu acho que é a mais sintética e mais talvez direta, né, que é basicamente o que são políticas públicas. É o que o governo escolhe ou não fazer, né? Aquilo que o governo decide que vai se dedicar e aquilo que ele não vai se dedicar. Ou seja, decidir que não vai se dedicar a alguma coisa também pode ser considerado uma decisão de política pública, né? Principalmente no caso de países em desenvolvimento, né, isso está sempre muito relacionado com a solução de problemas, né? Você identifica um problema e normalmente o governo então vai tentar dar conta daquele problema, né? Tem um outro aspecto que eu quis destacar, que eu acho que é bem importante, a gente não pode esquecer, que é a ideia de que isto envolve sempre conflitos de interesse, né? Ou seja, quando se trata de quaisquer questões políticas, né, ações do Estado ou questões de política de uma forma mais ampla, isso envolve sempre conflitos, né? Ou seja, conflitos em que sentido? Divergências de interesses, seja no imediata percepção da realidade diferente, ou seja, duas pessoas analisando o mesmo fato, às vezes elas têm avaliações diferentes sobre isso, seja sobre como se deve proceder a partir dele, né? Ou seja, como se deve agir a partir dele, o que seria uma solução, o que seria um problema maior, né? Aquilo que pode ser bom para mim, eventualmente pode ser considerado negativo por uma outra pessoa. Então, né, a nossa vida é permeada por esse tipo de conflito. A gente não deve deixar de levar isso em conta, né? Quando se trata de políticas públicas, sempre vai se ter um contexto onde envolve conflitos de interesse. E também, mas também a possibilidade de cooperação, né? Ou seja, o governo também não como o único agente capaz de lidar com essas coisas, mas também buscar cooperação com pessoas, agentes, né, instituições, órgãos, empresas, enfim, de fora do governo. Tá? Mas um aspecto também que deve ser considerado nessa questão do conflito e cooperação é também a questão da assimetria, né? Ou seja, esses conflitos e essa cooperação podem ocorrer também entre agentes aí que sejam totalmente assimétricos nas suas possibilidades, né? Então isso é uma coisa que a gente conversava ontem, né? Ou seja, mesmo entre indivíduos, né, as pessoas não são iguais, né? As pessoas têm meios diferentes, né? Algumas têm mais, outras têm menos, né? Alguns estão associados, outros podem estar isolados, né? Alguns têm mais recursos materiais, outros têm menos recursos materiais, né? Então, esses conflitos e essa cooperação, né, elas né, potencialmente existem, né, e ocorrem dentro de um contexto onde existe também muita assimetria, né? Assimetria das possibilidades, né? Alguns podem muito mais e outros podem muito menos. Principalmente quando se trata de uma sociedade como a nossa, né, que é uma das mais desiguais, né, do mundo, certo? Então, essa é uma característica importante. Uma outra coisa que é destacada é que a área de políticas públicas, ainda que seja um campo dentro da ciência política, né, ou seja, é considerado um ramo dentro da ciência política, é um espaço de reflexão multidisciplinar, né, ou seja, não só porque lida com vários problemas distintos, né? Ou seja, se a gente pegar só as coisas mais básicas do Estado, que são saúde, segurança e educação, já são 3 temas muito distintos, né? E que já requerem aí conhecimentos, né, bastante distintos. Mas também porque a própria questão de executar as políticas públicas permite olhares de pontos diferentes também, né? Então, as políticas públicas é um campo de conhecimento dentro da ciência política, né? Mas que permite também contribuições aí, é um espaço de reflexão de diversas disciplinas, né? Não apenas da ciência política. Então a gente pode citar a economia, a psicologia, a sociologia, a engenharia, né? A tecnologia da informação, enfim, tá? Uma série de áreas aí que a gente pode considerar como tendo uma contribuição a dar na área de políticas públicas. Tá? Então, assim, o que envolve, né, essa área? Né? Uma série de sub-questões aí, né? A questão do desenho das políticas, formulação das políticas, seu desdobramento, né? Ontem nós conversávamos isso também, ou seja, o grau de detalhamento daquilo que se chama de políticas públicas pode ser bastante variável, né? Você pode ter apenas diretrizes gerais,
ou você pode ter um detalhamento maior disso em planos, programas, projetos, né? Você pode ter ou não bases de dados estruturadas, né, sobre a execução das políticas públicas, né? Uma vez desenhado e desdobrado em planos, programas, projetos, bases de dados, você pode ter, então, vai ter então a implementação da política pública, propriamente dita, né? Ou a execução, né? E, posteriormente, você pode ter também, e isso tem sido algo bastante valorizado, tem sido bastante, né, a gente pode comentar um pouco daqui a pouco, é a questão da avaliação de políticas públicas, né? É um campo bastante, que tem crescido bastante, né? Não só no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, que é a questão da avaliação de políticas públicas. Tá? Então, tudo isso, claro, tem a ver com essa questão do papel do governo, né? E aí também pode haver diferentes visões, né, sobre isso, né? Vai haver aqueles que pensam que o governo é apenas um instrumento de certos grupos, né, que detêm o poder na sociedade. Então o governo reflete apenas e apenas expressa, né, as vontades daqueles que não estão necessariamente do governo, mas que têm poder, e outros, e uma posição, né, de que vai dizer que não, o governo tem certas limitações, né, mas ele tem um certo grau de autonomia, e essa autonomia ela é variável, né? O que o governo pode ou não pode fazer? Bom, isso é variável, né? Isso não é dado, né? Ele não pode tudo, mas ele pode alguma coisa. E esse alguma coisa que ele pode sempre tem a ver com as circunstâncias históricas do momento, né? Circunstâncias podem ser políticas internas, podem ser circunstâncias externas, né? Certamente que ele sofre pressões, né? Mas a ideia é que há algum espaço, né, para que aquele que está no governo, aquele que está no poder e que né, nesse contexto aqui, uma coisa que eu não falei é que sempre se pressupõe aqui que essas análises são feitas para democracias, né, sistemas democráticos, onde esse poder está, né, de alguma forma em disputa, né, de forma democrática, né. Então aquele que chega ao poder da forma democrática tem sempre alguma margem de manobra, né, embora limitado por certas circunstâncias aí que são variáveis, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, então, essa primeira parte, uma discussão mais conceitual, como eu disse, e aí vem um segundo bloco, então, onde vem essa questão da questão onde o foco está, então, na formulação das políticas públicas, né? Ou seja, o desenho e a formulação das políticas. E aí ela usa, então, uma lista, ela faz uma lista, né, uma resenha aí de alguns modelos, né, de formulação e análise, que são formas, né, de tentar, como eu disse antes, sistematizar, né? Então são maneiras de tentar sistematizar como estão organizadas, como se produzem, né, as políticas públicas, o seu desenho, a sua formulação. E são modelos que nem necessariamente alguns se complementam e alguns são críticas, né? Alguns são críticas em relação aos anteriores, né? Então aqui é importante, assim, para quem tem interesse, o texto é bastante rico em referências, né? Eu não trouxe aqui os nomes dos autores, né? Mas cada modelo desse foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores, né? E lá no texto tem as referências certinho, então é interessante assim, esse aqui é mais interessante, é legal depois buscar os autores específicos, né, e aprofundar, porque, como eu disse, às vezes, como o texto é muito esquemático, né, às vezes fica até um pouco nebuloso, assim, o significado, inclusive, de cada modelo. Então não vou comentar todos, mas eu queria comentar, assim, eu acho que aqui tem algumas coisas, assim, o primeiro é basicamente uma tipologia, né, que tipos de políticas públicas a gente pode ter. Depois do 2 até o 7, né, é mais na linha de pensar o processo, e não tanto os tipos de políticas, mas sim o como as políticas vêm a serem desenhadas, como elas vêm a ser formuladas, de onde sai, né, de onde surge a ideia, de onde surge a formulação, né? Mas todos eles, do 1 ao 7, me parece assim que eles têm em comum uma coisa mais assim de uma visão mais, como eu chamaria, mais objetiva e não normativa. O que eu quero dizer com isso? Que todos eles são no sentido de tentar capturar o como ocorre de fato a formulação de políticas públicas, e não no sentido de dar uma ideia sobre o como deveria ser o governo, como deveria se comportar o governo,
né? Já o 8, né, que é esse modelos influenciados pelo novo gerencialismo público e ajuste fiscal, ele já tem um caráter assim mais normativo, né? Já é uma coisa um pouco que eu falei antes, já é um desdobramento de algo que é uma certa desconfiança, né, sobre a capacidade do Estado de executar aquilo que a gente entende como políticas públicas, como solução de problemas, né? Assim, então, como eu falei, ao longo desse período como um todo, né, houve mudanças muito grandes nessa visão, digamos assim, macro-ideológica sobre qual é a função do Estado, né? Assim, então, se a gente pegar do início do século XX, ou pelo menos do entre guerras ali, até os anos 80, né, havia uma ideia generalizada de que ao Estado cabia executar todo e qualquer tipo de política, né, e comandar o sistema econômico e aprofundar os estados de bem-estar social e assim por diante. Então, a visão é a chamada era keynesiana, né? Então, onde os estados tinham um papel central nas economias e nas sociedades ocidentais e no lado oriental também, com a União Soviética, né? E então os estados nacionais eles cresciam de tamanho, né? Eles cresciam de tamanho e isso era visto como algo natural e normal. A partir dos anos 80 há um questionamento muito grande disto, né? E há uma desconfiança muito grande sobre isto. E então, a partir disso, surge então essa visão das políticas públicas baseadas então nesse chamado novo gerencialismo, onde o foco passa a ser não na questão necessariamente da expansão e da ampliação das políticas e dos serviços públicos, mas mais na questão da discussão sobre a eficácia ou a eficiência, né, da execução das políticas públicas. E nesse contexto ganha digamos assim, muito protagonismo essa discussão, justamente como algo, bom, como é que a gente discute então mais de uma forma mais racional e científica, né, a execução das políticas públicas de modo a aumentar a eficiência, né, do Estado e da execução de políticas públicas, né? E isso aí conduz então a uma certa tendência, né, de diminuição do tamanho do Estado e de delegação de atribuições do Estado para órgãos independentes ou autônomos. Então, a questão das privatizações e estabelecimento de arranjos, né, que possam regular as empresas privadas que operam serviços considerados públicos, né? E isso tudo dentro de uma lógica justamente assim, buscando sempre a racionalidade e a técnica, né? Então, instituições, né, com conhecimento técnico, com pessoal técnico qualificado que supostamente poderiam fazer melhor do que o Estado essas funções. Então, isso aí, a gente pode até comentar um pouco mais depois, seria um pouco o espírito assim, do 8, né? E aí, o 9, né, que na verdade ela não coloca, a autora não coloca como um modelo, mas eu coloquei, porque ela coloca aqui o 9. Essas experiências participativas, que me parece é um pouco o contexto onde vocês estão inseridos, né, nessa questão do Conselho Municipal de Saúde, que são essas experiências participativas. As experiências participativas são colocadas pela autora, né, do texto, como uma espécie de reação, né, a essa visão do novo gerencialismo público e do ajuste fiscal, que também é uma forma do Estado delegar, de alguma forma, algumas funções, né? Só que, diferentemente da visão do novo gerencialismo público, de uma maneira que não tem tanta ênfase nessa questão da racionalidade e da técnica, como algo, né, digamos assim, com um nível técnico e de conhecimento específico elevado, e muito mais como uma participação mais ampla, né, daqueles que estão envolvidos. Então, ambas me parecem ser formas, digamos assim, de delegação, né, das políticas públicas do Estado para outros agentes, né, mas em um caso, né, é visto como uma delegação para instituições que supostamente devem ser independentes e tecnicamente qualificadas, né, mas não necessariamente, que não tenham necessariamente um enraizamento, né,
nos interesses mais amplos da sociedade. E, por outro lado, a questão das experiências participativas, como é o caso dos conselhos, né, como é o caso da experiência do... me fugiu o nome agora, o orçamento participativo, né? A experiência do orçamento participativo é isso, ou seja, bom, quem é que formula o orçamento? Bom, a parte do orçamento pode ser formulada por participação popular, né, direta. Né? Essa é uma forma de delegar o poder, de alguma forma, né, mas não para, né, um círculo né, de pessoas com conhecimento técnico, necessariamente, mas sim com aquelas que estão mais na base, né, o que são mais os usuários, digamos assim, dos próprios serviços. Tá? Então, como eu disse, são muitos modelos, né, eu acho que tem alguns assim que me ocorrem assim, alguns elementos, exemplos interessantes. A tipologia da política pública, até a gente discutiu um pouco ontem, a gente pode criticar também, eventualmente, algumas formulações, né? Quer dizer, os tipos têm a ver com aquela coisa, são políticas distributivas, redistributivas, né? As regulatórias e as constitutivas. A ideia do incrementalismo é a ideia de que essas políticas se constroem, as políticas públicas se constroem de forma incremental e não radical. Né? Ou seja, de que você vai tendo pequenos acréscimos de recursos ou de funções e dificilmente você vai ter uma ruptura, né? Algo. Isso é verdade para a maior parte dos períodos do tempo, né? Mas tem momentos que há rupturas, né? Justamente essa transição para um novo gerencialismo público causou bastante rupturas em certas estruturas estatais, né? Então, quando você começa a desmontar certos órgãos estatais, quando você começa a privatizar certos órgãos, você causa essas rupturas. Então, a autora diz que esse modelo perdeu um pouco da sua capacidade explicativa, justamente porque, em um certo momento histórico, há rupturas, né? O 3 discute mais a questão pela linha do ciclo, né? Ou seja, a questão das fases aí pelas quais surge uma ideia, essa ideia ela ganha relevância, ela passa a fazer parte da agenda dos governos, ela passa a ser implementada. O 4, Garbage Can, eu até podia ter traduzido, é interessante que é uma imagem uma lata de lixo, né? Garbage Can, a ideia de uma lata de lixo, então pode parecer meio estranho, mas é interessante que quando eu li isso, eu até acho que é um pouco, bastante ilustrativo assim, de coisas que a gente vê ocorrerem concretamente. Tá, porque a ideia assim, não é que a ideia da lata de lixo não é que as coisas que estão ali dentro da lata de lixo não prestam, mas sim que elas estão ali desorganizadas. Então a ideia é que, como se você estivesse dentro de uma lata, né, várias soluções e vários problemas, né, sem que eles estejam necessariamente conectados, né, inicialmente. E aí como é que surge, então, as políticas públicas como uma espécie de processo meio caótico pelo qual as soluções encontram alguns problemas, né? Ou seja, então ao invés de ser algo racional e totalmente sistemático, o processo de políticas públicas, segundo esse modelo, seria algo meio caótico nesse sentido. Ou seja, tem várias coisas misturadas e de repente alguma coisa se encaixa, né? E me ocorreu a relevância desse modelo aí, porque é algo que tem acontecido bastante com algo que certamente vocês escutam falar aí, que é a questão da tal da inteligência artificial, né? Ou seja, vem sendo desenvolvidas várias técnicas, ferramentas e tal, na questão do processamento de dados, de informações e tal, que resulta na tal da inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma coisa que está justamente no momento, pelo menos no contexto de Estado, é uma solução que procura problemas. É muito comum você ter propostas de estudos ou políticas baseadas em inteligência artificial para resolver certos problemas do setor público. E, eventualmente, isso não funciona, porque a base não está preparada para que essas técnicas sejam utilizadas. Então, me ocorre, por exemplo, um trabalho, uma pesquisa que foi proposta por um pesquisador dessa área, onde ele propunha dizer, não, o problema do desempenho escolar, a gente tem como usar essas técnicas de inteligência artificial para pegar todas as informações dos alunos, né, todas as informações, né, socioeconômicas, de rendimento, das notas, a renda familiar, os indicadores de saúde, etc., de todos os alunos, e tentar ver
se você encontra padrões pelos quais você encontra algum padrão que te indique que o desempenho escolar está relacionado com algum tipo de característica que se verifica, né? Então, dada a massa de informações que você pode combinar para chegar a isso, é possível que até possa ser. Então a pessoa propôs, é muito interessante e tal, só que isso não é possível fazer. Por quê? Porque essas informações simplesmente não estão sistematizadas. Essas informações até podem existir, mas elas estão totalmente espalhadas, né? E anotadas em cadernos ou né, em papel e por aí. E, ou seja, então é uma solução que procura um problema, mas que a estrutura não está preparada ainda para isso. Eventualmente pode ter certas coisas, certas circunstâncias onde isso funciona, onde isso acaba encontrando um problema, né? Mas, no entanto, tem outros problemas que continuam lá sem solução, né? Então, me parece, sim, eu quis trazer esse exemplo que me pareceu, assim, parece uma coisa um pouco anedótica, assim, a ideia de usar uma lata de lixo mas a ideia é essa, ou seja, de que nem sempre as coisas ocorrem de uma forma assim tão sistemática. Tá? E um outro que eu acho que é interessante aprofundar é esse das arenas sociais, tá? Porque esse texto me parece de 2002, né? E naquele momento você não tinha nem ainda, quer dizer, havia assim de forma muito incipiente essa coisa das redes sociais, né? Mas esse modelo das arenas sociais é justamente uma forma de tentar compreender como, né, determinados problemas eles viram políticas públicas e outros não, no sentido de que eles ganham corpo, né, numa discussão que é a chamada, então, arena social, ou seja, ele menciona que existem certos elementos que são os chamados empreendedores sociais, e esses empreendedores sociais são aqueles que conseguem mobilizar, né, comunidades de política. Eles conseguem mobilizar especialistas e ativistas, né, em torno de uma certa ideia, e aquela ideia ganha corpo e entra na agenda de um governo, enquanto que outras ideias não entram, né? E essa análise é feita justamente, digamos assim, num contexto no sentido de o que faz com que isso vá adiante ou não faz, que é a capacidade justamente de constituir redes sociais, né? A capacidade de você constituir vínculos, né, que reforcem, né, aquela ideia, né, e que promovam aquela ideia de uma maneira que ela acabe virando uma agenda de algum governo, né? Então, vejam, é uma formulação anterior àquilo que a gente vê hoje, que é a popularização, né, universalização dessa questão das redes sociais. Então, eu achei interessante nesse sentido, acho que também é algo que poderia ser, enfim, aprofundado, né, mas eu, na verdade, não tenho tantas referências para fazê-lo, apenas quis trazer justamente que... E são, então, vários modelos, como eu disse, alguns complementares, outros críticos, uns em relação aos outros, todos dando essa ideia, assim, de tentar capturar como que ocorre na prática essa formulação e desenho das políticas, tá? Pode passar o próximo. Aí aqui, aquilo que eu falei, eu não vou nem entrar, é um pouco a base teórica dessa discussão ali do novo gerencialismo, né? Como o novo gerencialismo procura fundamentar uma crítica, né, à forma Estado de resolver os problemas que são problemas de política pública, né? Ou seja, então eles questionam a forma Estado enquanto a forma preponderante ou essencial de executar as políticas públicas, e depois o próximo, pode passar o próximo, é uma certa relativização disso, uma certa crítica, né, a esse tipo de perspectiva, porque esses são modelos de comportamento, né, que têm, de fato, uma limitação que é pressupor que todos que estão envolvidos na formulação de políticas públicas são movidos sempre pelo auto-interesse, né, uma escolha, são modelos de comportamento a partir de ação racional baseada em auto-interesse, né? Como se todos agissem da mesma forma, como se todos tivessem a mesma racionalidade, e a crítica que se faz é exatamente que, na verdade, as instituições importam para este contexto. Então, né, fico por aqui justamente para não avançar muito no tempo em relação a isso, né? Mas a ideia é de que os processos sociais mais amplos, né, condicionam e influenciam esses comportamentos,
né? Não são comportamentos que possam ser modelados assim de uma maneira tão, né, tão sistemática. Um pouco é isso, ou seja, as trajetórias particulares dos países e das sociedades importam para como as pessoas se comportam e como elas tomam decisões, né? Então, é muito, assim, só a gente pensar que é evidente que uma nação que se surge a partir de um processo de escravidão não terá nos seus indivíduos, 100 anos depois, 200 anos depois, a mesma, né, os mesmos parâmetros, né, de pensamento e subjetivos do que uma nação que nasceu de uma forma completamente diferente. Então, me parece assim, um exemplo interessante como não dá realmente para colocar numa forma assim como tenta fazer, tá, essa abordagem da escolha racional, embora ela possa ter lá os seus méritos também, tá? Então, pode passar. Então, assim, tudo isso, né, um pouco na linha de chegar assim, mas para que serve tudo isso, né? Serve para buscar situar o problema. Então, alguém que esteja preocupado em formular uma política pública, né? Pensar em como formular uma política pública, desenhar uma política pública. Com o que ela precisa se preocupar? Esses modelos eles te dão vários indicativos, né, do que é preciso prestar atenção, né, para situar o problema para o qual a política será desenhada. Então, identificar os conflitos, né, as trajetórias esperadas, o papel dos indivíduos, dos grupos, das instituições envolvidas ou afetados pela política. Então, a forma pela qual a política entra na agenda, né, quem participa, qual é a arena decisória, né, ou seja, é uma questão aqui que também não aparece no texto e é interessante, é importante, que é também a questão federativa, né? Porque num país como o Brasil, né, você tem uma importância muito grande das unidades federativas, né? Você tem a União, tem os estados e os municípios. Cada esfera tem as suas responsabilidades, né? Ou seja, então a esfera municipal tem as suas, a estadual tem as suas. Então, eventualmente, tem certas políticas cuja arena é o estado, outra é o município, outra que tem que ser a federação. Ou seja, então, né? As escolhas, os incentivos, os constrangimentos, a influência das políticas anteriores, ou seja, fatores que possam ser importantes para o sucesso ou fracasso, né, de uma política eventualmente que seja projetada. E aí, pode passar o próximo, ela sintetiza, eu acho que nesse caso, esse quadrinho aqui, eu tentei reproduzir ele aqui, eu acho que ele é interessante porque ele tenta sintetizar todos esses elementos. Então, eu acho que o exercício interessante aqui para quem, né, se interessa em ir mais para a prática, né, é pegar esse quadrinho e ir completando um pouco, né? Quer dizer, eu começo pelo primeiro objeto, identificar com clareza os objetivos da política. Ou seja, o que eu quero com essa política? Tá? Eu quero, ontem a gente comentava, né? Eu quero aumentar a segurança dos alunos nas escolas. Bom, então isso aí, bom. Temporalidade, né? Em quanto tempo eu quero isso? Qual é a escala? Bom, eu quero fazer isso a nível de país, a nível de município, a nível de... E você vai completando isso, você vai conseguindo ter uma ideia, né, de qual o tamanho do problema, né, de quais os caminhos, eventualmente, que você vai ter que trilhar, né, quais são os condicionantes, assim por diante. Então, é uma espécie de guia, né, ela chama de modelo operacional, né, para formulação e que digamos, e que vem, né, da onde? Vem, então, dessa discussão toda ali sobre os modelos, né? Então, os modelos servem para isso, para tentar capturar um pouco como, né, idealmente, né, se pode formular uma política de uma maneira que ela tenha uma chance de sucesso maior, né, nos seus vários elementos. Tá? Pode passar, já estou me encaminhando para o final. Né? Então, tudo isso, né, todo esse bloco dizia respeito, então, à questão da formulação e desenho, né, de políticas públicas, e depois tem os outros dois, que é a questão da implementação e avaliação. Então, a implementação embora seja talvez o que interessa, né, que é quando você vai transformar aquilo que é uma ideia em prática, né, é aquilo que ganha menos atenção, digamos assim, da parte dos pesquisadores, segundo a autora ali, e também da parte dos governos. Né? Quando é o caso de executar, você quer simplesmente executar e nem tanto ficar prestando atenção se você está fazendo bem ou mal. Eu quero fazer, né? Normalmente as dificuldades são tão grandes que você vai dizer, se eu fizer, conseguir fazer alguma coisa, tá bom.
né? Então, talvez por isso receba menos atenção. Aqui, uma coisa que aparece assim, é a centralidade que tem, na verdade, o que eles chamam de burocracia de linha, que são as pessoas que efetivamente vão estar na ponta, né? Que vão executar. Então, são os professores, são os policiais, são os médicos, os atendentes, os agentes, né? Que vão fazer efetivamente o trabalho. O que acontece? O espaço para tomar de decisão desses agentes é muito grande, né? Embora seja limitado individualmente, né? As possibilidades que tem para tomar decisão individuais são grandes o bastante para que isso possa eventualmente desvirtuar totalmente a execução em relação à ideia que havia inicialmente, né? Ou seja, a execução pode ser de uma forma tal, distorcida, né? E isso acabe contrariando ou neutralizando, né, aquilo que você entende como os objetivos. Então isso é tratado na forma do modelo que é chamado de agente principal, né? O que é o agente principal? O agente é quem executa e o principal é quem decide. Então toda a questão é como é que você alinha, né, o agente com o principal, como é que você alinha a execução, né, com a decisão. Isso pode ser aplicado para vários contextos também, para o próprio, por exemplo, no caso das políticas públicas, o político é o principal e o servidor público é o agente, né? Mas a gente pode colocar também que o político é o agente e o eleitor é o principal, né? Ou seja, o eleitor, né, numa democracia, é que supostamente quem tem que decidir, né? E o político é o agente que vai supostamente executar. Então, ou seja, então esse modelo ele pode ser colocado em vários níveis, né? No caso da execução de políticas públicas, o agente é o servidor público, né? E o principal é o político, né? Ou a alta burocracia que formula a política pública, né? Existem várias formas, né, de buscar alinhar, né, isso, né? Desenho de contrato, ou seja, como é que você estabelece o contrato entre o agente e o principal, no caso, o vínculo empregatício, né, o modo de contratação. Existem várias modalidades disso. Então se discute bastante isso, de qual é a melhor forma de contratação, né, e de mobilização de mão de obra para fazer certas atividades, né. Os próprios mecanismos de seleção, né, ou seja, quem você vai selecionar para executar aquelas tarefas, né. A questão do monitoramento, né? Então ali ela dá o exemplo de quando você coloca o número de telefone, né, como estou dirigindo, né, no carro, então aquilo inibe, né, certos comportamentos, porque a pessoa sabe que está sendo monitorada, né, e controles institucionais, que seria um pouco também na linha de vocês, né, né, de colocar, né, instituições ou conselhos, comitês, exatamente para monitorar também e fazer esse controle em relação à execução, né? Então, análises que sejam realizadas no processo de implementação são úteis porque podem corrigir, né? Mas, como a gente estava falando, é muito raro, né? Muito raro. Normalmente isso vai ser feito só depois, se é que vai ser feito, né? Então, que é o último slide, que é a questão da avaliação, né? Que é algo bastante que tem se popularizado bastante no Brasil, né, muito estimulado pelos organismos internacionais. Então o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles financiam, né, aportam recursos para a contratação de pesquisadores para avaliação de políticas públicas. Então se tornou eu diria, um mercado para pesquisadores. Então tem muitos pesquisadores engajados nesse tipo de atividade, né, ajudado a existência desses recursos. Só que, claro, é excelente, né? Mas, assim, existem certas limitações, certas dificuldades, que é justamente quando as políticas são formuladas de maneira pouco sistemática, a própria avaliação muitas vezes encontra limitações muito, muito claras. Assim, assim, quer dizer, a avaliação você vai fazer a partir de certos objetivos, se está cumprindo os objetivos ou não. Mas se esses objetivos não são claros, ou são até contraditórios, né? Como a gente observa às vezes. Então, por exemplo, me lembro aqui de um caso também, acho que mencionei ontem, né? Existe políticas de incentivos fiscais, né? O Estado
frequentemente concede incentivos fiscais, ou seja, isenções de impostos para empresas. E qual o objetivo disso? Se você for procurar na formulação, na diretriz lá da política, quais são os objetivos, muitas vezes você vai encontrar coisas que podem ser até contraditórias. Né? Por quê? Porque, na verdade, não houve uma formulação sistemática dessa política. Muitas vezes essa política ela é executada a partir de uma pressão. Né? Então tem lá uma empresa tal que diz que se não me der o incentivo, eu vou instalar a minha empresa em outro lugar. Ou se tu me der, eu vou aqui, ou se isso, aquilo. Então, às vezes, acaba que essas ações são feitas a partir de pressões e não de formulação a partir de objetivos. E aí você vai meio que combinando coisas, vai dizer, acrescenta isso, acrescenta aquilo. E quando você vai ver o objetivo, na verdade, não tem objetivo. O objetivo é só conceder benefícios de uma forma quase que aleatória, né? Então, aí, como é que se dá a avaliar? Você vai avaliar o quê? Se os objetivos não estão claros ou são contraditórios. Eu não sei se está dando certo ou não. Né? A questão a avaliação se foca sempre na questão de custo-benefício, mas isso pode ser difícil de mensurar. Às vezes o benefício pode ser muito mais de longo prazo, não deu tempo ainda de avaliar. Né? Então, é o caso que ela menciona a política de vacinação, por exemplo. A política de vacinação pode até ter efeitos no curto prazo, mas certamente eles vão muito além, né? Eles vão mais longe. Então, como é que você avalia isso? E uma outra coisa que é interessante que coloca, que é também algo que a gente percebe, que é a resistência em aceitar os resultados quando eles não são favoráveis. Então, as pessoas se envolvem nos processos, né? Nas atividades, nas políticas, né? Fazem daquilo parte da sua atividade profissional e se identificam com as coisas e eventualmente alguém vem e diz que não, mas isso aí não está funcionando. Né? Para aquele gestor, né, isso é muito complicado. Né? Então, às vezes, nem se estimula muito a avaliação justamente porque se der um resultado ruim, eu não vou nem querer saber. Né? Então, são dificuldades. Mas é evidente que é positivo, né, a avaliação, ela pode ser tanto nos resultados quanto no processo de implementação. Né? Há uma disputa muito grande também nesse campo sobre a questão metodológica, né? Sobre que tipo de método você pode usar ou não. Né? Existe uma valorização muito grande dos métodos quantitativos. Tá? Então, na minha área, isso é muito forte. Assim, às vezes, se você não utilizar métodos quantitativos, às vezes você quase que é totalmente desqualificado, assim. Né? Só que nem sempre os métodos quantitativos são possíveis, né? Ou são até os mais indicados. Né? Então, há uma controvérsia grande sobre isso, quando é necessário os métodos quantitativos, quando é possível os métodos quantitativos, que métodos qualitativos também são úteis, são válidos. Né? Isso vai muito longe. Assim, é uma discussão bastante ampla e difícil. Tá? Tem alguns métodos ali que ela cita, que são os projetos piloto e os grupos focais, que são utilizados. Né? O projeto piloto é quando você associa justamente a implementação e a avaliação ao mesmo tempo numa escala reduzida. Né? Diz assim, não, eu não tenho condições de implementar a política nacionalmente, mas eu tenho condições de implementar numa escala reduzida e junto com a implementação eu vou já fazer a avaliação de maneira a identificar eventuais problemas e quando for escalar, quando eu for fazer isso, né, numa escala maior, aí eu vou fazer. Isso, evidentemente, tem uma validade, mas o que acontece às vezes, enfim, eu pelo menos me dou conta, assim, é que às vezes isso pode acabar sancionando uma certa seletividade, assim, no sentido de você faz o piloto fica muito bom e nunca mais faz. Então isso acaba criando o quê? Um nicho, né, onde a política ali está muito boa, né, mas no resto ela não funciona. Né? Então, se você não tiver a capacidade de depois escalar realmente isso, né, isso pode ser inclusive um mecanismo de ampliação de desigualdade, né? Porque você faz ali uma escola muito boa, só que só poucos vão ter acesso a ela, né? Uma escola modelo que vai, né, né, fornecer educação de qualidade, mas para aqueles que talvez não precisassem, né, daquilo. Então, né, é um potencial fonte de distorção. Tá? E um último ponto, já encerrando, então, quem deve avaliar, ou seja, como é que deve ser feita essa avaliação. Né? Normalmente se considera que o mais interessante é que sejam agentes
externos, né? Então, por isso esse modelo bastante disseminado de contratação de consultorias, né? E pesquisadores independentes. Mas também, enfim, tá? Isso é o que tem ocorrido, né? Só é evidente que também não quer dizer que seja também a única forma, tá? E por fim, então, só para finalizar, né? Eu acho que da minha parte, assim, essa discussão sobre a questão da eficiência é fundamental, né? Então, de que, bom, é evidente que a formulação melhor possível, a implementação da forma mais adequada e a avaliação é fundamental para aumentar a eficácia, né? A eficiência das políticas, mas eu acho que o Estado fazer as coisas melhor é ótimo, né? Mas no nosso caso, né, no caso dos países em desenvolvimento, na sua maioria, é possível que não seja suficiente isso, né? É possível que a gente ainda esteja numa fase de construir, ao invés de somente aumentar a eficiência. Tá? Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente ainda tem um caminho ainda a percorrer, né, no sentido de fazer o Estado e as políticas públicas chegarem, né, ao acesso de todos, né? Então, essa discussão em cima da eficiência é muito importante, mas ela pode, às vezes, maquiar um pouco essa necessidade, né, de que a gente precisa, com eficiência, mas ampliar também, né? Ou seja, precisa ainda alcançar, o Estado ele não alcança, né, ainda toda a população brasileira, me parece. Tá? Então, acho que esse é o último ponto que eu queria colocar e agradeço e fico à disposição de vocês aí para as colocações. Acho que me estendi demais, né? Mas acho que consegui dar o recado que queria. Obrigado. Eu que agradeço, em nome de todos. Foi excelente teu apanhado geral, né, do texto, e sucesso algumas outras questões, não é, que não tinha como exemplos e também que não nos tinham chegado às ideias, né? Nós discutimos bastante, pensando sobre a prática disso, né? Assim, como é que a gente poderia identificar, a partir daquele esquema, né, que a gente também tentou construir, não é? Usamos a política da habitação, né, do Minha Casa Minha Vida, para fazer todos aqueles itens ali que vocês viram. A gente viu, né, como é difícil, né, assim, o que fica para mim desse texto, né, e desse aprendizado neste momento, é de uma grande dificuldade de a gente ter uma clareza. Estou falando como alguém, não é, que entra em contato com essas particularidades, né, desse tema, né, dessa ciência, né, como alguém que nunca tinha, né, dado conta dessas minúcias, não é? E é tão complexo, né? É tão difícil da gente entender isso, né? Como é que vai sendo construído na prática, mesmo que tu tenha trazido exemplos, a gente tem uma ideia geral, mas é de uma intensidade de complexidade, não é, que para mim especialmente, né, ainda é nebuloso, assim, né? Dá para entender, e esse texto me fez entender, não é? Tudo isso eu acho que já é uma compreensão, né, de que a gente não pode ser ingênuo, né, também, como tu mesmo assinalou, né, de que essas questões só se valem, não é, da teoria, né? Porque na teoria a prática é outra, né? Como tu disse mesmo, né? Ela vem, não é, de uma complexidade dentro, né, de um país inteiro como o nosso, né? Tão complexo, né? Que passa por tantas mudanças, enfim, né? Para a gente entender. Mas me chamou também muito a atenção quando a gente leu, porque isso reflete, eu acho que é uma discussão que se tem que tem saltado aos olhos, não é, também no próprio Conselho, como é importante essa fase da formulação e da implantação, né? Não só da formulação, mas da implantação, né? Porque como ele chama ali, os decisores de linha, né? Se não me engano, assim, né? Que são as pessoas que vão executar, não é, a política, né? Botar em prática.
A gente tem comentado muitas vezes, discutido, como, né, as decisões que se dão, né, nas gestões, lá no posto de saúde, né, lá na escola, lá principalmente, né, quando a gente está envolvido na saúde, as orientações sobre as vacinas, né, as questões sobre os médicos, elas estão misturadas, são confusas, não são claras, por mais que a gestão possa estar dizendo como fazer e orientando, essas pessoas se centram ah, ah, num como eu vou dizer, num processo já arraigado, né? Assim, né? Numa questão já posta, que sempre foi assim, né? Então, é eu que faço, né? E isso é extremamente importante para que dê certo, né? Então, é algo que nos chama a atenção de como a gente precisa cuidar disso, né? Né? Não sei se a gente, né, como população, porque a gente não está conhecendo tudo também que está acontecendo, né, com a população, mas é muito complexo, né, essas questões. O que parece que tem funcionado para nós a leitura mais aprofundada é que a gente tem identificado em algumas notícias, não é? Algumas políticas que a gente ouve, né? Assim, isso foi por aqui, isso foi por ali, isso foi construído assim, né? Então, já nos deu, né, um conhecimento um pouco mais aprofundado daquilo que está acontecendo na prática, né? Mas vou deixar a Ângela, né, falar também e abrir, não é, para quem quiser se manifestar, perguntar, ou trazer suas experiências também, que eu acho que é esse o objetivo, né, também desse momento, né, que outras pessoas partilhem suas experiências, tragam, né, os seus conhecimentos também, né, que talvez possa enriquecer, né, talvez não, com certeza. Ângela? Bom, boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui, né? E ao Fernando, que ele conseguiu fazer uma síntese do texto para nós, assim, muito boa, porque o texto, ele é comprido, né, ele é longo, ele é muito denso, né, porque ele entra muito profundamente nessa questão teórica, da formulação, né, dos pensadores, enfim, das diferenças de orientação teórica nos Estados Unidos em relação à Europa. Então, é um texto bastante denso, talvez as pessoas que não estejam no comitê talvez tenham ficado assim um pouco, né, sem entender assim direitinho do que a gente está falando, né, porque é um texto sobre o qual nós estivemos debruçadas estudando nessas últimas semanas. Nós tínhamos feito uma programação aí de levar um mês para ler e discutir. E nós íamos discutindo de março, quando o comitê foi lançado, março, abril, maio e junho, né? Nós ficamos todo esse período em cima desse artigo. E ele é uma espécie de síntese, né, dessa questão das políticas públicas, né? Porque vem desde as origens até o tempo atual. E não é a questão das políticas públicas houve uma formulação antes da guerra, né? No pós-guerra tomou outro rumo, como o Fernando falou, e dos anos 2000 para cá é que tem se evidenciado mais essa questão do que são políticas públicas, para que elas servem, né? E em função das mudanças que houveram historicamente, né? Porque até a década de 80 a América Latina inteira estava sob ditaduras ainda, estava saindo, né? Nós estamos ainda. Veio o período da redemocratização, enfim, o pós-85, então que se começou uma discussão mais relevante nesse aspecto, né? Então, assim, por isso que é tão denso, é difícil, assim, de falar de políticas públicas, porque a gente tem que ter esse contexto histórico, a gente tem que saber como é que essas coisas apareceram, né, a partir de que tipo de pensamentos e tal, até onde nós estamos hoje, né? E isso depende muito da história de cada país, né? E, enfim, né?
Então, a gente realmente está conseguindo enxergar um pouco melhor as coisas, né? Muitas coisas estão começando a fazer um sentido melhor para a gente, né? A gente vai continuar estudando, né? Vai dar um passo adiante agora, estudar outro texto, né? E fica para a gente assim, que para que se possa realmente exercer o controle social, participar das instâncias, né, democráticas, onde são decididas essas questões, né, onde são reivindicadas, onde são demandadas, a gente tem que ter uma noção do que é política pública, o que envolve, né, qual é o aspecto mais amplo disso, situar no contexto histórico para poder entender por que algumas coisas acontecem do jeito que acontecem, né? Por que algumas políticas públicas engrenam, outras não, né? Por que algumas chegam lá na ponta onde tem que chegar, ou então por que existem as dificuldades das coisas serem executadas, né? Então, todas essas coisas que o Fernando falou, né? Elas têm que ser constantemente analisadas, né? E a avaliação pós-implementação ela é de fundamental importância, porque justamente é um instrumento que permite fazer correções, e às vezes até rever toda a política, né? Todo o sistema onde ela está sendo implementada, para que ela realmente possa funcionar melhor. A gente pensa num ideal, né? Mas obviamente que o ideal tem que estar lá para a gente tentar atingir, mas isso não quer dizer que não vai ter dificuldades, né? A gente tem que ter sempre em mente que é possível fazer as coisas, né? E que há sempre um grande número de pessoas envolvidas nesses processos. São muitas pessoas, são grupos, são associações, são partidos políticos, né? São formas de pensamento, enfim, movimentos sociais. Então, tudo isso tem influência, né, na decisão do gestor, lá no principal, né, na federação, já que nós somos temos uma divisão federativa de o governo central, estado e município, né? E tem muitas questões que têm que ser avaliadas, né? Porque ao longo desses anos, com a nova Constituição e com as legislações que vieram a regulamentar essa Constituição, os municípios receberam muitas demandas, vamos dizer assim, né? O município tem autonomia para fazer muitas coisas. A questão é que foi delegada, né, essa possibilidade, mas não acompanhou um incentivo, um investimento, sei lá, um preparo para que as prefeituras tivessem estrutura para dar conta disso. E eu falo especificamente da questão da minha área, né, que é habitação de interesse social, o programa Minha Casa Minha Vida, né, enfim, muitas prefeituras não têm estrutura, quadros técnicos, né, para desenvolver todos esses projetos, fazer as contratações. Isso demanda tempo, isso demanda investimento, né? As prefeituras menores têm dificuldades, né, de executar certas políticas, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? E realmente um tema muito complexo falar de política pública. Não tem, assim, é tudo muito claro, muito certinho, não envolve muitas questões e é muito complexo, realmente, é muito complexo falar de política pública, né? Mas a gente tem que buscar as informações, buscar entender um pouco esses processos, porque daí a gente também consegue entender melhor como é que as coisas funcionam, né? Então, é nesse sentido, eu não vou me alongar, outras pessoas também vão querer falar, né? Eu te interromper também, mas eu quero ouvir o Fernando, né, que está com a mão levantada, e também me preocupa um pouco pela hora, né, se a gente vai... Não sei se Renata pode dizer que vai passar uns 15 minutos, por aí. Recebi aqui um... Tá. Dá para passar esse tempinho. Uhum. Fernanda, então. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Agradecer ao comitê por esse belo trabalho, né, que possibilita que vocês possam trazer para nós esse estudo com profundidade. A síntese que o Fernando fez, digo isso porque ele assim chamou, mas é de grande esclarecimento, né? É uma alegria te escutar, Fernando,
é um prazer te conhecer, eu tenho um carinho muito grande pela tua família, a Luciana, não preciso te dizer que é uma colega muito especial para nós, inclusive presidente da Sociedade de Psicologia no momento, né? E eu fui aluna do teu pai na Unicinos, com quem eu aprendi muito, especialmente com a disposição e humor que pode ter um professor. Então, eu tenho alguns recortes de falas dele que eu poderia falar aqui. Aprendi lógica e metodologia com o senhor professor José Lara. Por isso, fiquei muito feliz em te escutar, além da tua fala, obviamente. Mas eu fiquei me fazendo uma pergunta que eu traria para vocês, não que a gente tenha que respondê-la hoje, mas da experiência que eu já tive assim junto à sociedade, né, no Conselho Municipal de Saúde. Uma das coisas que a gente se perguntou muito, primeiro sobre a nossa participação, né, e o quanto a gente chega sempre com um desconhecimento muito grande. Aquilo que tu dizias, né, Fernando, de que quem não tem o conhecimento técnico, né, também tem a importância de poder ir lá e se colocar, mas também de que muitas coisas a gente precisa estudar para saber no que a gente está votando, enfim. E a gente se deu conta de que a gente não tem nas nossas formações, né, um lastro para isso. Acho que no decorrer dos tempos isso vai mudando um tanto, né? E agora eu me refiro, obviamente, que a minha classe, né? Penso que nas formações acadêmicas de psicólogos já é um pouco diferente. Mas ainda assim, me parece que tem uma posição, e quando tu terminasse a tua fala, Fernando, dizendo de que a ação do Estado não é suficiente, isso me faz muito sentido, né? Inclusive, acho que isso nos ajuda a pensar um pouco no como que nós funcionamos como brasileiros, né? Tu lembravas da escravidão, né? A gente pode pensar na nossa origem como brasileiros. Depois a Ângela lembrava da ditadura. Então, no meu entender, a gente pode dizer que nós, como brasileiros, nós temos isso nas nossas raízes, né? Que é uma posição um tanto passiva, sempre esperando que alguém comande, por mais que isso é muito doloroso, né? Mas a gente tem isso na nossa história, né? E aí outros tantos manifestações a gente pode pensar o que foi feito com os nossos índios, né? Enfim. Então, nesse sentido, me parece que a gente ainda funciona sob uma lógica da atividade e da passividade, onde sempre tem uma assimetria, né, que a gente pode, ora, chamar de autoritarismo, enfim, né, do quanto a gente se posiciona assim, e acho que, inclusive, eu não sou uma estudiosa política, né, eu estudo psicanálise, mas as leituras que a gente vai fazendo, se acomoda um pouco dentro de mim para a gente entender de que isso, inclusive, pode ser a causa de que por que a gente se dividiu num país. Quando a gente tem eleições, né, que quem sabe a gente fica sempre idealizando qual vai ser, quem vai ser a figura que vai estar lá e que vai ser o salvador da pátria. Inclusive, isso já foi título de novela da Rede Globo, né? Então, a gente fica esperando o salvador da pátria, né? E nisso a gente se divide e acho que a gente só perde com isso. Bom, isso para pensar que muito tem me ocorrido do quanto a gente tem uma posição muito passiva diante das políticas públicas, né? Eu penso que a nossa população não tem noção do quanto socialmente se pode dar a sua opinião. O controle social é organizado, e aí a tua fala está belíssima a partir do texto, né? Do quanto ali a gente tem uma tarefa, né? É um direito e é um dever, né, me parece. Mas a minha pergunta é assim, como que a gente muda isso? Porque a gente vai a passos de formiguinha, né, e fico muito feliz quando a gente consegue fazer uma parte, mas se seria pela educação, né, se a gente teria que ir lá desde as nossas escolas de educação infantil, ensino fundamental, poder trabalhar essa noção de pertencimento a uma nação, a um país, né? A questão da noção mais ampla de comprometimento social, de solidariedade, enfim, a gente acaba
nos dividindo muito, né? A escola pública, a escola particular, os condomínios, para pensar, assim, eu estou pensando um pouco na origem do sujeito e o quanto desde lá a gente segrega, né? Claro que muitas vezes como a única forma de proteção, mas nós nos protegemos aí uns contra os outros, e eu estou dizendo contra, né? Porque eu acho que o efeito acaba sendo esse. E aí a gente perde o fio que faria com que todos pudessem se beneficiar de raciocínios conjuntos, de formas conjuntas de pensar nesse todo, né, sem que a gente fique aguardando o salvador da pátria. Enfim, isso me ocorreu assim da gente se perguntar, né, o que mais a gente poderia fazer, né, pensando talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, nas gerações que vêm pela frente, né, e acho que tem trabalhos muito bonitos feitos nesse sentido, né, a passos de formiguinha, mas eu acho que tem caminhos, né, e queria escutar você do comitê, o Fernando aí, para ver se a gente teria, né, por aí, movimentos que pudessem nos fazer ter esperança de, num prazo não tão longo, e ter, enfim, perseguir utopias, né? Num outro encontro nosso, a Ângela falava em utopias e alguém perguntava, mas elas valem? Enfim, acho que tem seu valor, né? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Alguém se arrisca a responder uma resposta, uma pergunta que não tem resposta, acredito eu, como tu mesmo disseste, né? Eu posso me arriscar, sim, né? Mas é arriscar mesmo. Eu penso que, quando se fala em educação, eu acho que sim, esse é um dos caminhos, né? Acho que é um dos caminhos, a educação, com certeza. Educação, formação de pensamento crítico, enfim, eu estou sempre batendo nessa tecla do pensamento crítico, porque eu me preocupo que isso está desaparecendo por aí, né? As pessoas, elas só vão absorvendo as coisas, absorvendo e não pensam sobre, não refletem. Eu acho que um dos caminhos é a educação, né? Da forma como está, eu acho que ela não forma pessoas, assim, cidadãos conscientes, diga-se de passagem, assim, né? Cidadãos conscientes. Acho que é um dos caminhos. Tem outras situações, mas agora como vai ter que reformular tudo, eu acho que também é um processo lento, não é um processo de gerações, não é um processo que assim, ó, do dia para a noite vai mudar as ideias das pessoas, não se muda assim. Isso é um processo lento e que leva gerações. Mas eu acho que a educação pode ser um ponto a iniciar. Já parei de falar também, senão falo demais. Adriana. Eu vou tentar colocar minha pergunta de novo, eu venho elaborando uma pergunta, né? E eu ouvi uma palavra que é simetria, e eu acho que essa palavra pode... Assimetria, essa palavra pode me ajudar nessa minha pergunta. Que na questão da assimetria, eu tenho uma questão que é conceitual, que é o conceito de pessoa física e pessoa jurídica. Pensando na questão da simetria. Usando um pouco do que tu falou hoje, Fernando, tu falou assim, quando a gente estava ali pensando a questão assim, né, de que muitas vezes o governo ele age sob pressão. Por exemplo, né, uma empresa, né, bota uma pressão para aquilo que a gente falava de isenção fiscal, algo nesse sentido, né? Então, a gente está falando de uma pessoa jurídica usando ali a sua força para... E isso faz parte do nosso mundo, funciona dessa forma, né? Enquanto que a pessoa física, ela não tem como chegar. A pessoa física, ela precisa entrar numa associação, ela precisa entrar numa instituição, ela precisa, tem que ser mediado, né, por uma instituição, né? Tipo, isso para mim é uma simetria.
assimetria, né? No caso de que as pessoas, elas têm que se unir, elas têm que ter algo em comum, o trabalho é um trabalho coletivo, uma coisa que exige um investimento, mas que, de alguma forma, eu não sei se eu vou falar uma coisa errada, mas às vezes me soa quase como um obstáculo, assim. E a minha questão não é que eu sou contra coletivo, contra associação, a sociedade não é isso, eu estou aqui e estou dentro do comitê estudando junto com minhas colegas, não é isso. Mas o que eu gostaria de pensar é realmente a questão do conceito, no sentido assim, eu fico me perguntando se a gente está acomodado com isso. É assim, e estamos acomodados com isso, mas será que não teria que evoluir esses conceitos de pessoa na política, ou eu não sei, ou na Constituição? Eu não acho que isso seja uma coisa do Brasil, eu imagino que deva ser assim no mundo, mas isso para mim é o que me inquieta, é o que me empurra para pensar. Isso me gera dúvidas, assim, né, de que um conceito ele foi colocado, está assim, mas não é bom, no meu ponto de vista, eu não estou achando que está bom, né, e como que se evolui, como que se trabalha num conceito, como se cria um conceito, como se constrói, reconstrói, não sei. É isso que, por aqui, é que eu consegui chegar, né. Queria a ajuda também de todo, né, o nosso coletivo para poder um pouco pensar. dentro daquilo que a Fernanda estava perguntando, né? Como é que a gente faz para fazer mudanças, né? Mas então eu abro para ti, Fernando, né? Daí com a tua fala eu penso que a gente vai ter que agora, né? O seu André quis também falar. Então, quem sabe a gente ouve o seu André e depois faz o final, né, Fernando, respondendo isso. E a gente vai, então, deixar as perguntas no ar, né, e vamos fazer o fechamento da nossa live. Seu André. Tem que abrir o microfone. Só clicar em cima do microfoninho ali. É no canto direito, é no canto esquerdo. Canto esquerdo embaixo. Sim, você sabe qual é o problema? O problema é que o velhinho aqui de 75 anos treme tanto, que até apertei, ele não devia e depois como é que volta? Esse é o meu problema. Vamos lá, Fernando. Não, é uma deficiência somática mesmo, que eu tomo muito remédio para não ficar louquinho. Eu sou bem medicado, viu? Não se preocupe. Assim, eu queria comentar aqui, lá no início, o Fernando falou para nós assim, isso aqui é o trabalho, né, sobre políticas, ele é conceitual, tá? E aí pode entender que ele não é executivo. Aí, de repente, nós ficamos perguntando aqui, mas como é que se faz isso? Não é motivo desse trabalho, né? Esse trabalho passa ali pelo que fazer, e por que fazer até. Agora, como, onde, etc., vai para um outro nível. Ele já vai para o nível do procedimento. O procedimento é executado de uma outra forma, né, com bastante mais detalhes. Então, ele vem assim, bem macro, muito geral. Se nós quisermos saber como, que era a dúvida de alguns, sim, mas eu pego isso aqui agora e eu faço o quê? Aí tu tem que sentar num outro nível, numa outra palestra, num outro jeito de fazer, e entender como é que tu transforma aquilo em execução. Porque o que é política é geral mesmo, e se tu olhar lá, às vezes tu bem vai entender direito onde se pretende chegar. Se tem uma intenção, se coloca lá umas palavras, que é tão geral que tu nem já percebe de como chegar lá. Outra situação, alguém falou aqui, como é que nós saímos dessa situação ficou bom. Dessa situação em que nós estamos,
Eu vou dizer, é simples, é educar o povo, não tem outro jeito. Nós estamos por quê? Por uma questão de perda de referencial. Perda de referencial somente. Nós deixamos acontecer tudo que não poderia ter acontecido. Nós acabamos, né, com a moralidade do país. Nós permitimos a não prática da ética. Nós fizemos. Foi ninguém que fez. Nós mesmos fizemos isso. Isso tudo tem causa? Claro que tem. E só nós vamos resolver isso se nós descobrimos a causa fundamental disso. E aí tu tem que ir para trás e ver lá o que aconteceu conosco, afinal. E eu vou colocar lá numa posição simples. É a política. Isso é vulgar, é comum, mas é o político que perdeu o referencial da moralidade. Quem permitiu isso? Nós. Nós é que elegemos. Eu tenho falado com gente de Brasília, eu sei como é que é. Nós pretendemos renovar o Congresso, não conseguimos nem 30% daquilo que a gente pretendia. Significa o quê? Sintoma do quê? Nós não sabemos votar, nós não sabemos nada, e nossa origem está lá. Se não tiver educação, se nós não dermos condições culturais para o povo, educação, ensino, afinal, nós não vamos ter solução. Pode ser paliativo, pode ser momentâneo, só. Mas a longo prazo, não tem como. Nós nos permitimos a situação em que nós estamos e criamos essa dicotomia que nós estamos hoje no Brasil. Ou é direita ou é esquerda. E burros com essa dicotomia, nós matamos a democracia. Morreu. Hoje, onde é que está a democracia no país? Para quem gosta da democracia, né? Se tu prefere um sistema autocrático, fique com ele, sem problema nenhum, não tem nada que fazer juízo. Afinal, gosto é gosto, não se discute, só se lamenta, né? Então, a situação é essa. Está lá na forma de fazer e precisa ter gente capacitada para fazer. Só para vocês entenderem, talvez, o meu argumento, né? A minha forma de ver a coisa, eu vou dizer assim, eu sou elitista. Eu não quero pessoa não capacitada decidindo por mim. Não acho que analfabeto tenha a condição de decidir por mim. Não acho, tá, que quem tenha um nível de esclarecimento, tá, pequeno possa estar lá decidindo o presidente da República. Sabe? Eu não acho isso. Eu acho isso ilógico. Eu acho isso um contrassenso. Isso é a forma como nós nos formamos, a forma como nos permitimos. Nós nos permitimos sermos assim. Agora, tu vai dizer que direita ou esquerda está certo? Isso não importa. Não tem importância nenhuma. Diz que seja aquilo que tu quer. Mas, em primeiro lugar, decida o que tu queres. E só consegue saber... Não, já estou terminando. Só consegue saber conhecendo. Acabou. Obrigado. Obrigado pelas suas colocações. Fernando, obrigado pela oportunidade, pai. Eu fico feliz com isso. Fernando, então, eu te dou a palavra. Também a gente encerra com as suas colocações. Tá, não, só agradecer, acho que várias colocações importantes aí, referências familiares aí, né? Agradeço aos comentários todos, são questões totalmente abertas, eu acho, né? Difíceis, mas até poderia fazer um outro comentário, assim, que eu acho que a Ângela trouxe muito bem a questão de que a gente está numa realidade também particular da América Latina, do Brasil. Esses modelos todos, essa discussão é originária de países desenvolvidos, né? Então tem mais essa complexidade, né? Que a gente tem que levar em conta, ou seja, no caso do Brasil, políticas públicas universais é algo da Constituição de 88 para cá, né? Então, sim, é uma discussão recente nesse nível, né? A gente tem essa questão que a Lia colocou, de que o pessoal na ponta muitas vezes se comporta de uma forma não desejada, mas eu vejo assim que isso de fato, né, reflete um pouco, não é, o servidor público ele não é um alienígena, ele é parte do que a gente
né, da nossa sociedade. Então, claro que passa pela educação, né? Claro que passa por uma melhor formação, claro que passa por uma homogeneização, né? Uma coisa que eu coloquei, que eu quero reforçar isso, eu acho que a gente tem nichos, né? A gente tem... É como se a gente vivesse duas realidades diferentes, ou seja, existe no Brasil uma parte da sociedade que é o primeiro mundo, né? E existe uma parte que não é. Então, na verdade, a questão não é só a educação de uma forma homogênea, né? Boa educação, de uma forma homogênea, e eu vou adiante. Eu acho que não iria também você ter educação boa para todo mundo e depois você ter uma espécie de funil pelo qual também profissionalmente e materialmente você vai ter alguns que vão conseguir se destacar, porque isso também vai causar um processo de desmobilização e desmotivação mesmo, ou seja, né, se você sabe que nem todo mundo vai poder ser o vencedor, né, ou pelo menos que você tem uma homogeneização maior, só a educação não é suficiente, me parece. E olha que eu venho de uma família onde a educação é uma espécie de obsessão, né, mas eu vejo que isso é mais do que isso, passa também por uma realização material também. Passa também por você conseguir aproveitar aquilo que você aprendeu, aquilo no qual aquele ofício no qual você, porque senão também não é algo que, então acho que é bem complexo e passa pela educação, com certeza, educação universal, educação de qualidade, né, homogênea, e também por uma realização posterior ao próprio processo educacional, ou seja, que as pessoas se sintam motivadas e estimuladas a fazer coisas nas quais elas se entendem importantes, enfim, eu acho que o servidor público tem um problema também que é esse, que é ouvir o tempo todo, muitas vezes, que o trabalho dele não presta e não serve para nada, assim. Eu acho que isso é muito ruim, assim. Eu acho que isso é muito incomoda muito isso, assim, né? Porque você perde o sentido e aí aquilo vira uma coisa meio realmente uma tortura, né? Eu tenho que ir ali e aguentar aquelas pessoas né? Então, ou seja, então é um pouco de uma construção também de como, né, as pessoas se enxergam e qual o papel que elas têm, como elas aparecem, né, para o restante da sociedade. Então, eu acho que passa por isso também, né? Então, e a questão colocada ali pela Adriana, ela trouxe a questão da pessoa física e pessoa jurídica de novo. Sim, existem essas assimetrias, mas existem assimetrias entre pessoas físicas com poder, pessoas físicas sem poder, e pessoas jurídicas grandes e pessoas jurídicas pequenas. Então, na verdade, você tem diferentes níveis aí, né, de assimetrias, digamos assim, que passam por essa questão, mas não só. Assim, né, tem pessoas jurídicas que não têm também possibilidade de ir lá e pressionar o governador para receber certos benefícios, né? Bom, assim, é chocante isso, sim, é chocante, mas isso e aí, assim, isso é assim desde assim desde antes, mas quem percebeu primeiro foi o Maquiavel, né? O Maquiavel disse, não, vocês estão olhando essas coisas aí, achando que as pessoas estão nesse jogo pelo bem, né, universal e tal. Não, as pessoas, né, a política, né? E aí, emendo um pouco com o que o seu André falou, mas assim, eu discordo um pouco, né? Que é assim dizer, só existe solução via política, né? Mas a política, ela não é, ela é um jogo pesado, né? A política é a disputa pelo poder, né? E a disputa pelo poder envolve coisas que não são compatíveis com a moral cristã, digamos assim. Então essa é uma contradição assim ela é chocante, né? Sempre que a gente fala isso, eu falo isso para meus alunos, né? Saindo da adolescência, eles me olham com os olhos desse tamanho assim, né? Mas é isso, ou seja, a tomar e manter o poder, né, é algo que envolve práticas que são essas práticas que a gente olha e diz que são antiéticas, né, que não são compatíveis com a nossa moralidade individual
E como é que resolve isso, né? É aí que tá, eu acho que essa é a pergunta que não realmente é muito difícil de ser respondida, mas não tem realmente solução se não for pela organização, aí, pela articulação daqueles que só têm esse caminho, né? Ou seja, então, se aos grandes existem certas possibilidades maiores do que os pequenos, né? Os pequenos só vão ter no momento em que eles conseguirem ter algum tipo de articulação e, né? É claro que isso é tudo muito, né, abstrato e muito teórico, mas eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aí, então já agradeço e digo da minha satisfação de ter participado, é exatamente isso. Eu acho que é assim, né? Eu acho que é essa coisa porque veja, essa coisa da técnica e da participação popular, né? Quer dizer, a participação popular também exige conhecimento, mas só vai a pessoa só vai se cobrar quando ela enxergar que ela está ali e talvez não está sendo efetiva, não está conseguindo fazer nada, exatamente porque ela não consegue desempenhar, porque ela não tem conhecimento, mas ela vai buscar, né? Ou mesmo nós, né? Nós nos achamos aqui os grandes intelectuais, mas tem coisas que a gente não consegue e tem que ir atrás, talvez a falta que a gente vai se dar conta. E por outro lado, se a gente confiar na técnica, no conhecimento científico para nos guiar, aí a gente tem uma discussão aí da atualidade de hoje, inclusive, que é o Banco Central Independente, né? Que é uma entidade altamente técnica e capacitada, mas que não reflete os interesses, né, universais das pessoas. Então, como é que resolve essa contradição também? Eu não sei, mas eu acho que é isso. Se a gente confiar só na técnica, a técnica não está dissociada dos interesses, né? Ela não está. E os interesses dos de baixo certamente não vão fazer nada sem o conhecimento né? E a articulação, mas é por aí, né? Ou seja, não tem outro caminho. Então, como eu disse, eu não venho com as respostas, né? Mas eu gostei muito da conversa, assim, agradeço, né? Mais uma vez, eu acho que, com certeza, esse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental e espero que vocês também tenham, né, compartilhado aí da minha percepção de que a gente cresce nessas oportunidades, né? Justamente fazendo essa discussão, essa conversa. Tá? Agradeço os comentários de todos aí. Obrigado. Obrigada a você, Fernando. Eu acho que o que para mim fica, não é quanto a gente ainda precisa alargar, não é, o estudo, não é, e aprofundar o nosso conhecimento nessa área, né, que a gente adentrou corajosamente, acredito eu, né, nesse tempo aí, não é, porque é um tema muito distante, né, da gente, assim, né, teoricamente, né, mas ele é do nosso mundo, né, então a gente precisa entender também, né. Então, agradeço a todos, né, Fernando, especialmente, a quem se manifestou, né, a quem está presente até agora, né, e faço o convite, não é, para também a entrada no comitê, a partir da associação, né, na Sociedade de Psicologia, a gente está com vagas abertas, né, no comitê, e todos serão bem-vindos, né, para fazer essa troca. Essa experiência que vocês viram hoje, né, que é desafiante, e provavelmente, né, quanto mais a gente abre, mais coisas a gente vai ter que abrir, não é? A gente já fez um glossário, a Ângela, né, de termos técnicos e de conceitos, né, e parece que cada vez mais se abre, então, né, a busca desse conhecimento. Boa noite a todos, agradeço muito, né, a presença, né? Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.